O Corinthians preferiu tomar transfer ban do que atrasar salário de jogador. E isso já mostra o tamanho da crise que está acontecendo nos bastidores do clube. Enquanto a torcida tenta entender o que está acontecendo dentro de campo, fora dele a situação está ficando cada vez mais pesada. Yuri Alberto pressionando para sair, dívidas passando dos 100 milhões de reais, transfer ban explodindo na mesa da diretoria, e agora até substituto pro Hugo Souza já está sendo discutido internamente. Só que tem uma informação que mudou completamente o clima no caso Yuri Alberto. E quando você entender o que aconteceu entre ele e André Curi, muita coisa vai começar a fazer sentido. Porque a história que estão tentando vender pro torcedor não é exatamente a verdade. Fica até o final porque tem bastidor pesado nesse vídeo. E principalmente uma informação que pode explodir no Corinthians nas próximas semanas. O Corinthians vive hoje uma guerra contra o próprio dinheiro. Essa é a realidade. O clube pagou os direitos de imagem dos jogadores. Pagou, colocou parte do elenco em dia. Mas para isso, escolheu deixar outras pendências abertas. E aí veio o transfer ban. A diretoria teve que escolher, ou segurava o ambiente no elenco, ou quitava imediatamente as pendências internacionais. Não dava para fazer os dois. E sabe o pior? A conta só aumenta. Hoje o departamento de futebol do Corinthians custa cerca de 35 milhões de reais por mês. É um absurdo. E não é só salário do elenco atual. Tem rescisão, tem jogador que já saiu, tem dívida antiga, tem acordo mal feito, tem contratação mal planejada. O clube virou uma bola de neve financeira. E presta atenção nisso aqui. O Corinthians pagou aproximadamente 14 milhões de reais em direitos de imagem para os jogadores. Enquanto isso, deixou de quitar uma dívida internacional que gira em torno de 12 milhões de reais. Ou seja, a prioridade foi evitar explosão dentro do elenco. Porque se atrasasse mais uma vez, o ambiente poderia virar um caos. Só que essa decisão trouxe outra bomba. O Corinthians agora corre contra o tempo para evitar novos transfer ban. E aí começa a parte mais preocupante da história. Porque o valor total das dívidas já assusta a gente dentro do próprio clube. Mais de 100 milhões de reais. Talvez até mais. Tem gente lá dentro falando que com juros isso pode subir ainda mais. Agora segura essa sequência. Caso Garro, cerca de 42 milhões de reais. Alex Santana, mais de 12 milhões de reais. Caso Martínez, mais 12 milhões de reais. Charles, aproximadamente 8 milhões de reais. E o que mais assustou internamente, 23 milhões de reais ligados ao Kaká. Quando esses números começaram a circular nos bastidores, teve dirigente ficando em choque, porque isso trava o planejamento inteiro do clube. E aqui entra um detalhe importante. Se o Corinthians não resolver isso rápido, pode esquecer janela forte, pode esquecer contratação grande, pode esquecer reformulação pesada. O clube simplesmente corre o risco de entrar travado no mercado. E isso já começa a gerar tensão até no elenco. Porque jogador percebe quando o clube começa a ficar sufocado financeiramente. Agora calma, porque a situação ainda piora. E é aqui que entra o nome do Hugo Souza. Internamente, o Corinthians já trabalha com a possibilidade real de venda. Não é desespero, mas o clube sabe que uma proposta forte pode chegar. E por isso o scout já aprovou um nome. Matheus Magalhães. Experiente. Europa há anos. Passagem longa pelo Braga. Ajax. Agora Estrela Vermelha. Um goleiro muito bem avaliado. E o mais importante, existe possibilidade de liberação facilitada. O Corinthians entende que ele toparia voltar ao Brasil para jogar no Timão. Mas repara como tudo está conectado. O clube pensa em substituto porque sabe que pode precisar vender. E pode precisar vender porque a situação financeira está sufocando. Só que tem outro detalhe. As atuações recentes do reserva deram uma pequena tranquilidade internamente. Então o Corinthians não está desesperado ainda. Só que nos bastidores existe o entendimento de que uma venda importante pode acontecer a qualquer momento. E aí chegamos na maior bomba desse vídeo. Yuri Alberto. Porque o clima ficou muito pior do que a torcida imagina. Nos bastidores existe, sim, desgaste pesado entre Yuri e André Curi. E não é invenção. Não é boato aleatório. O problema começou quando Yuri esperava ser vendido em outra janela. A venda não aconteceu, e isso já gerou incômodo. Agora, nessa nova janela, o atacante acreditava novamente que sairia. Só que a situação travou outra vez, e aí aconteceu uma conversa pesada dentro do Corinthians. Uma conversa que mexeu completamente com o Yuri. A diretoria relembrou que existe uma promessa feita. O Corinthians só libera Yuri Alberto por uma proposta muito alta mesmo. E isso mudou o cenário. Porque o jogador estava confiante que seria negociado agora. Só que para isso acontecer, teria que chegar praticamente uma oferta gigantesca.
E aí começou o desgaste. O Yuri ficou irritado, muito irritado, porque acreditava que a venda sairia. E aí entra uma parte que pouca gente está falando. Agora existe um movimento nos bastidores tentando reconstruir a imagem do Yuri com a torcida. De repente começou aquela história. Não, ele quer ficar. Agora ele mudou de ideia. Agora ele quer permanecer. Mas a situação não é tão simples assim. Porque uma semana antes o cenário era completamente diferente. E isso criou desconfiança dentro da própria torcida. Só que tem algo ainda mais importante. Existe pressão. Muita pressão. Inclusive em cima do André Curi. Porque o Yuri entende que existiu promessa de mercado, promessa de negociação, promessa de venda. E até agora nada aconteceu. Resultado? Clima pesado entre os dois. Só que ao mesmo tempo, se aparecer a proposta certa e a venda acontecer, tudo pode mudar rapidamente. Esse é o detalhe. Uma transferência resolveria boa parte da crise entre empresário e jogador. Mas enquanto isso não acontece, a tensão só aumenta. E sinceramente, o torcedor percebe quando tem fumaça demais. Percebe quando o discurso muda rápido demais. Percebe quando começam a tentar controlar narrativa. E o caso Yuri hoje virou exatamente isso. Uma disputa de bastidor. Uma guerra de versões. E no meio disso tudo, o Corinthians continua afundado em problema financeiro. Essa é a realidade. O clube tenta apagar incêndio toda semana. Paga uma conta e abre outra. Resolve um problema e aparecem três. E o mais preocupante é que tudo isso acontece enquanto o time ainda precisa competir em alto nível. É pressão dentro. É pressão fora. É pressão da torcida. E qualquer resultado ruim agora pode explodir um ambiente que já está extremamente sensível. Porque uma coisa é certa. Quando o bastidor começa a vazar desse jeito, é porque o clima já não está normal faz tempo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. O torcedor do Corinthians aguenta a derrota. O torcedor aguenta a fase ruim. Mas o que irrita de verdade é sensação de bagunça. É sensação de improviso. É sensação de que ninguém sabe exatamente para onde o clube está indo. E hoje o Corinthians passa exatamente essa imagem. Um clube gigante, mas perdido financeiramente. Pressionado nos bastidores. E com situações internas que podem explodir a qualquer momento. Agora eu quero saber sua opinião. O Yuri Alberto realmente quer ficar? Ou só mudou o discurso porque a proposta não apareceu? E mais, o Corinthians fez certo em priorizar salário e aceitar o transfer ban? Comenta aqui embaixo porque hoje o debate tá pesado. E se você gosta de conteúdo direto, sem enrolação e com bastidor forte do Timão, se inscreve no canal porque aqui a gente fala a verdade que muita gente tenta esconder. Todo dia tem informação nova. Todo dia tem bastidor quente. E a situação do Corinthians, pelo jeito, está longe de ficar calma.